Abre a live aí, quer abrir a live? Deixa ele também. Aqui já tá ok. Se você começar ali, já tá. Tá, só abrir. Tudo bem? Pode ir? 3, 2, 1, vamos claquete. Salve, salve, nação jurídica. Mais um programa nosso aí, os causos e casos, com Everton, Maurício e sempre um convidado. Para quem nunca assistiu um dos nossos programas, eu gosto sempre de estar sintonizando do que a gente vai tratar, de qual que é a nossa intenção do programa. Nada mais é do que nós compartilharmos algumas experiências interessantes, alguns pontos negativos da nossa profissão, das nossas experiências de vida, para, quem sabe, ajudar alguém que esteja iniciando, alguém que esteja no meio da carreira ou pensando em finalizar a sua carreira. Então, o nosso programa nada mais é do que um grande bate-papo, aquele bate-papo gostoso que a gente faz tomando um chá, tomando uma cervejinha, tomando um uísque com um amigo. A gente chama pessoas que temos, nós chamamos pessoas que temos afinidade, mas vamos também trazer pessoas que têm um pensamento diferente para a gente tentar construir algo sempre nesses nossos bate-papos. E hoje, o nosso convidado, se posso assim dizer, né, a pessoa que veio trocar essa experiência com a gente hoje, nada mais, nada menos que Herbert Alcântara, um grande amigo, advogado, vice-presidente da OAB, uma pessoa que é muito conhecida no meio, não só pela sua criatividade, pelo seu posicionamento forte em alguns pontos, mas principalmente pelo lado de estar querendo ajudar o outro, o colega, o advogado. Não por isso ele tem como profissão hoje, a profissão de professor também, além de advogado, né? Já falei que exerce essa função de, hoje, né, está em exercício da função de vice-presidente da OAB. Então, é um grande prazer tê-lo aqui, meu amigo, viu? Tê-lo aqui, sei das suas ocupações, já desmarcamos esse encontro umas 2 vezes, porque eu sei que o seu tempo é corrido, então te agradeço demais. Boa noite, caro amigo. Eu vou te chamar de irmão porque é uma longa história, desde as cadeiras de como estudante, você já era professor, e eu tive o privilégio de ter sido seu aluno. Apesar não que você, nem que você seja mais velho, mas que você foi precoce. É um privilégio estar aqui. Parabenizar pela iniciativa. Eu acho muito importante que todos aqueles que têm como objetivo auxiliar a classe de alguma forma e por que não fazer de uma forma mais leve, de uma forma mais próxima, que é contando causos e casos. Então, te parabenizo, amigo, porque precisamos de pessoas como você, que são vanguardistas, que saem na frente e que trazem inovações num mundo tão de mudanças que estamos vivendo aí, que é um mundo de pandemia, de alterações e de aceleração de muitos processos. Por que não trazer informação e alegria para quem faz parte desse meio jurídico? Então, parabenizo. Já é muito carregado, né, Herbert? Ô, João, fecha para mim aí, só por causa do ar-condicionado, meu filho. Fecha aí. A advocacia, ela já é por si só muito pesada, né? Os papos são muito pesados, porque as pessoas que não são do meio, elas acham que, elas pensam, e com certeza, com razão, depois que ela procura um advogado, né, os problemas delas estão resolvidos, mesmo aqueles que são insolúveis, né? É verdade, Everton. Eu tenho, você já foi no meu escritório, você sabe que tem no meu escritório lá uma âncora, que é um bonequinho do Superman. E toda vez que eu tenho como máximo, toda vez que um cliente procura um advogado, ele está procurando o super-herói dele. A gente pode observar que são situações tão especiais de vida, de alimentos, de sobrevivência, de saúde. Então, quando o advogado para o cliente é um super-homem, é um super-herói. E nós, como advogados, nós temos que encarar esse papel de responsabilidade. Imagine se o super-herói, o Superman, for acionado e ele não estiver pronto para atender a demanda. Então, essa responsabilização da advocacia é muito importante também, de saber qual que é o papel do advogado na sociedade. E constitucionalmente está previsto, né? Que nós somos a voz do cidadão, somos
o essencial para que a justiça aconteça é a participação da nossa classe, da nossa profissão. Ô Herbert, você nasceu em Salinas, né? Na Grande Salinas. Na Grande Salinas, né? Na Grande Salinas. Capital mundial de muitas coisas boas, incluindo até uma cachaça de Salinas. Capital da cachaça. Você morou a sua infância lá ou você morou em Montes Claros? Como é que foi essa? Minha trajetória, amigo, eu nasci em Salinas, criei em Salinas, estudei até o ensino fundamental em Salinas e quando passei para o ensino médio eu mudei para Montes Claros. Primeiro ano, segundo ano. Na verdade, eu fiz o primeiro ano lá ainda e no segundo ano eu me desloquei para Montes Claros porque eu tinha um sonho de fazer faculdade. E Salinas é uma cidade de desenvolvimento, mas na época tinha já uma estrutura que possibilitava que aqueles filhos de Salinas pudessem concorrer a uma vaga em escola pública, uma vez que eu estudei a maioria do meu tempo em escola pública. Lá em escola pública, mas aí me desloquei para Montes Claros para tentar um estudo relacionado à questão de cursinhos, que era focado exclusivamente na área de preparação para vestibular. Porque Salinas ainda tinha aquela formação, a escola de Salinas na época era preocupada muito em formar o cidadão. E aqui quando eu cheguei era só formar passador de vestibular, entendeu? E foi um baque, né? Isso foi um baque Você também. Veio só ou veio com a sua família? Vim sozinho. E foi quando eu aprendi, tinha 14 anos, né? Foi quando eu aprendi 14 para 15 anos. Eu aprendi a cozinhar, a lavar, a passar, sozinho, a tomar conta de uma casa, assim, e sozinho. Dona Ricarda, sua mãe, quando ela falou assim, vai meu filho. E minha amada Dona Ricarda, até hoje, quando eu vou e volto, ela chora. Então, é um eterno choro de saudade. Minha amada mãe chora até hoje. Até hoje, quando eu vou visitar e volto, ela me despede. Você está sempre lá. Eu estou sempre... Na verdade, queria até ir mais vezes, né, Everton? Mas, assim, até os compromissos, o dia a dia e as atribuições que nós assumimos acaba atrapalhando, né? Mas eu faço a questão de, pelo menos uma vez por mês, estar visitando meus pais lá em Salinas. Eventos assim, Natal, sempre, né? Agora você tem que estar com 2 sobrinhos aí, atleticanos. Nós vamos chegar mais à frente, né? Eu não gosto. Eu queria saber por que montou um time tão estrelado e não ganhou. Mas daqui a pouquinho nós vamos tocar nesse assunto. Eu sei que dói no coração, em 2021, né? E não ganhou, mas nós vamos tocar nesse assunto aqui. Mas você está sempre por lá então, né? Sempre. Mas trabalhando ou você deixa assim, porque o advogado, depois que chega com uma certa notoriedade, vamos colocar assim, poxa, o sujeito vai no clube e as pessoas, doutor, estou com uma dúvida. Ele vai em algum evento dentro da igreja, estou com uma dúvida. Vai na sua terra natal, doutor, estou com uma dúvida. Você vai lá para trabalhar ou você desliga assim? Não, vou lá para curtir minha família. Everton, eu entendo que nós temos que saber dividir muito bem o tempo. Mas assim, eu não só lá, mas eu tenho minhas horas de lazer, eu até brinco com alguns colegas, que tem colegas que reclamam quando o cliente liga para ele, um sábado, um domingo e tal. Eu até brinco, assim, passa meu telefone para ele, 9141-4339, e pode pedir para me ligar. Já fez o merchan aqui, viu? Então, quem não anotou, nós vamos colocar embaixo aí, vamos colocar na bio, viu? Porque eu digo isso? Porque, como mais uma vez, o cliente, ele enxerga o advogado como super-herói. Ele não estaria te ligando num sábado à noite se ele não tivesse atribulado, inquieto com a situação, porque ele também estaria descansando. Então, eu tenho essa máxima comigo. Se o cliente precisa e eu me predispus a atendê-lo, eu estou disponível para ele. Até todos os plantões do escritório de final de ano é meu telefone. Todo mundo sai, mas eu fico de plantão. Lógico, também ninguém é escravo do serviço. Você tem que saber dividir muito bem o tempo. E essa divisão você tem que saber delegar, contar com colaboradores, contar com colegas que estão dispostos a fazer parte dessa labuta jurídica de atendimento. E voltando à pergunta... Plantão, né? Plantão. Você que faz. Sim, eu faço plantão, geralmente são casos esporádicos, mas no final do ano não para, né? A vida, a sociedade não para, mas o judiciário para, mas existem situações de consultorias, de atendimento à gestão pública, principalmente prefeituras, que necessitam desse atendimento, desse suporte, mesmo na época de recesso, né, dezembro e janeiro ali. Você disse em relação a Salinas, eu sou muito grato a Salinas porque eu tenho vários clientes de Salinas, ou seja, meus conterrâneos, que confiam muito, né, no meu serviço e me deram oportunidades de mostrar o serviço. Né, que muitas vezes o advogado sabe muito e talvez não tenha oportunidade. Você tem cliente lá também? Também, tem cliente lá. Você atende lá? Atendo lá também. Atendo lá... Em casos específicos, meu escritório é em Montes Claros. A sua equipe é em Montes Claros. Mas... A sua equipe são quantos advogados aqui? Só para eu entender.
Hoje nós estamos na equipe lá com 8 advogados. 8 advogados? 8 advogados. Todos na mesma área ou são advogados com áreas diferentes? São advogados com áreas diferentes, uma vez que o nosso escritório teve um papel, um objetivo de ser um escritório full service. Traduzindo full isso. Service. Full seria atender as demandas da região, ou a maioria das demandas da região. E com isso, nós temos um advogado que atua em cada área determinada e tem, como eu, como gestor principal, acabando o cliente tendo 2 advogados sempre, né? O da área específica e eu como gestor do contrato e acompanhando, né? Você funciona, então, se a gente fosse pegar e transplantar para aqueles modelos de escritórios mais tradicionais de capital, você funcionaria como um advogado, você funciona como um advogado sênior consultor, um estrategista dentro do seu escritório? Nós não podemos, acho que eu não intitulo como simplesmente um consultor, porque você pode observar, analisando as questões pontuais de processo, tal, eu estou em todos, mesmo tendo outro advogado do escritório. Então, quando eu digo, eu até falo com o cliente, você vai ter atendimento independentemente se eu estiver aqui presente ou estiver viajando, porque tem alguém da equipe que está destinado para tomar conta do seu processo. Sabe o que eu estou entrando nesse assunto, Everett? Vamos voltar na sua história depois dos 14 anos também, na questão da... Sabe por que eu entrei nesse assunto? É porque eu estou percebendo que, você também está percebendo, que a advocacia, para as pessoas que estão se aventurando na advocacia, houve um giro, uma mudança. Não só na dinâmica da sociedade de exigir advogado, mas os modelos de escritórios, eles estão tentando se adaptar a essa nova sociedade que exige pelo WhatsApp as informações, que o juiz quer receber a documentação toda pelo computador, que o cliente quer ter um acesso de um escritório não só full time, mas também full service. Então, dentro dessa situação, como é que você tem visto? O que você tem visto de adequação? O que tem melhor se adequado a esse modelo? Ou você acha que não, os modelos tradicionais de escritórios ainda têm lugar? Um advogado sênior, um advogado iniciante, um estagiário, um secretário. O que você tem visto aí? Como é que você acha que está em advocacia? Amigo, os tempos mudaram. Isso é fato. Nós percebemos, e você também, quando eu fiz faculdade, a gente estava num código que era de 2002, depois o código mudou. A gente estava num processo civil de uma época, depois mudou em 2015. E as coisas estão mudando. Consequentemente, toda profissão que tem uma mudança cultural e social tem que se adaptar. A advocacia, por ser uma profissão tradicionalíssima, ou seja, nós usamos terno num país tropical ainda. Cachecol. Então, assim, você imagina, isso demonstra a tradição que é a profissão da advocacia. E, consequentemente, nós ainda iremos demorar um pouco para adaptar totalmente às mudanças. Mas uma coisa é certa. Se nós pegarmos a evolução dos últimos 5 anos da advocacia, a gente percebe uma mudança totalmente no nosso modo tanto de atuar, de contratar, de atender, mudou. O PJ é uma realidade que antes, há uns 5 anos atrás, estava naquela questão de embrionária. O PJ é o processo judicial eletrônico. Eletrônico, que hoje tudo acontece dentro de um sistema. Existe, ou seja, hoje você, para advogar, você não precisa ser só advogado, você tem que entender de computação. Você tem que ter um técnico você, se aprimorar, para você tem que saber um sistema, tem que saber atualização do Java. Então, tudo isso envolve advocacia. Então, a gente percebe que o advogado, que é de uma geração anterior à geração tecnológica, já tem uma dificuldade muito grande. Então, a preocupação, até como gestor de OAB, é como incluir todos para que todos tenham espaço na sociedade, onde ele pode ter clientela, com cobrança digna e ter uma vida confortável no atendimento da sua família, numa questão de saúde mental e saúde financeira estável. Todos assim, que querem, né? Porque se a gente for observar a quantidade de pessoas que se formam em um ano dentro do município como Montes Claros, você que tem informação, você tem essa informação, né? Porque você é vice-presidente e participa da entrega das carteiras da OAB, aqui em Montes Claros, quantos advogados recebem a carteira em média por ano?
Eu vou ser bem mais objetivo. Nós temos hoje 3.407 advogados inscritos em Montes Claros. Em Montes Claros. Em Montes Claros. Numa população em média de 450 mil habitantes. Então você percebe que em Montes Claros, por ter uma gama de faculdades, ela, consequentemente, produz um número maior de profissionais na área com interesse de advogar. Quando eu digo isso de advogar, quando eu falo inscrito, ele passou na OAB, requereu a carteira e pegou. Não necessariamente esse advogado ele vai exercer. Talvez ele tenha a carteira por interesse pessoal ou para atender exclusivamente uma consultoria da sua família ou da sua empresa, mas querendo ou não, está ativo e nós temos essa capacidade. E quando eu digo isso, 3.407 advogados inscritos, nós demonstramos que isso é interessante para a sociedade, onde nós temos uma capacitação de profissionais à disposição da sociedade. Só que tem também aquela leva de oferta e procura. E o que a maioria dos colegas reclamam é da questão do aviltamento dos honorários. Nós temos que nos preocupar com isso. Por quê? Nós temos que ter uma qualidade no serviço. Se os honorários estão diminuídos a não ter uma valoração do seu serviço, como que você consegue manter uma família, manter uma capacitação, comprar livros? Hoje em dia nem falo de comprar mais livros, mas comprar acesso a bancos de dados que te possibilitam estudar sobre um tema. Mas aqui, peraí, só para a gente voltar aqui. Eu entendi. A OAB, então, pelo que você falou, tem um papel institucional dela, né? Tem um papel institucional de fomentar, de ajudar o advogado. Tudo bem. São muitos profissionais, por isso que eu falei a palavra todos. Ela vai tentar, a OAB vai tentar, até um certo ponto, fazer com que todos os advogados, tanto aqueles que estão alijados do mercado, né, que estão fora do mercado, porque não entendem computação, como aqueles que estão ingressando, que não sabem nada de mercado, a OAB vai tentar uniformizar isso aí. Só que não tem como, porque é muita gente. Por isso que eu perguntei quantos advogados recebem carteira. Ela não consegue. Então, institucionalmente, tudo bem. Mas é impossível, né? Se é do Covid, é impossível. Vitor, é questão de falar eu não posso afirmar que isso é impossível, mas o papel nosso institucional, até do presidente André, mandar um abraço para o presidente André, que lidera muito bem a nossa classe em Montes Claros, o papel institucional nosso é fazer com que o advogado se sinta efetivamente incluído. Tanto aqueles seniors, os mais velhos, os mais antigos, os mais experientes, que talvez não são da geração da tecnologia. Uma vez, digo isso porque nós montamos na sede aqui um laboratório de informática para capacitar os advogados, tanto os novos quanto os mais experientes. Nós montamos também vários cursos durante os últimos 5 anos aí, de PJE, para ensinar o advogado. Nós temos uma comissão de PJE, mandar um abraço até para o doutor André, e os outros advogados também que participam da comissão, que ficam disponíveis aos colegas para tirar dúvidas. Então, isso são formas, são ações que a advocacia, que a classe, que a OAB e a direção da OAB proporciona para a classe para amenizar essas dificuldades do advogado. Cursos também. Cursos. Agora, voltando àquela pergunta que eu te fiz, sabe? Você acha que o advogado, pela quantidade, pela demanda, né, a quantidade de advogados, a OAB, lógico, está participando, o mercado ele é seletivo. O mercado por si só ele vai selecionar, né? O advogado ele pode tentar fazer os cursos, né, entrar na área de informática, mas o que você acha assim, que tem sido, nessa nova era da advocacia, se fosse colocar assim, 2 ou 3 elementos que fazem com que o advogado entre no mercado, poxa, me formei agora, poxa, não sei nada de informática, mas estou tentando. 3 pilares, assim, ou 3 elementos que você acha que dá para ele se apegar e se fixar, continuar no mercado altamente competitivo, porque é muito competitivo. É muito Everton, eu vou além, não vou falar de 3, vou falar 5, que é os 5 pilares que eu utilizei na minha advocacia, e eu até ensino isso em algumas palestras que me pedem para falar sobre a profissão. Eu venho de uma escola de direito público, comecei no escritório que tinha atendimento de direito público, ou seja, direito de gestão pública, prefeituras, câmaras municipais. Você ainda trabalha, né, com prefeituras? Você trabalha com Sim, prefeituras, eu atendo ainda na área de direito público municipal, principalmente, eleitoral. E trabalhar no direito público não foge à regra do LIMP. Todos que estudam direito administrativo já ouviram falar do LIMP, que é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Eu utilizei essa expressão para fazer uma âncora
para a advocacia, para a minha advocacia. Respondendo à sua pergunta anterior sobre a questão, Herbert, como é que faz para estar no mercado? Eu acho que não existe fórmula mágica. Cada um tem que achar o seu ponto de equilíbrio. E eu, utilizando essa expressãozinha do LIMP, eu coloquei que LIMP é o quê? O L de legal. O advogado tem que ser legal. O que é ser legal? É legal de ser empático. Você tem que ser legal com o cliente. Porque no meio de 3.407, por que o advogado escolhe Everton Maurício? Escolhe André Crisóstomo? Por que ele escolhe vocês? Porque vocês têm uma diferença. E uma das diferenças suas é o quê? Ser legal no sentido de empático. Ele se sente simpatizado com você. E além disso, eu vou no legal, vou estender isso. O advogado tem que ser legalista. O advogado do jeitinho, sem olhar a legalidade, ele tem vida curta. Ele dá um jeitinho ali, satisfaz o cliente, mas depois até o próprio cliente já fica assim, Concorda? Se ele tem uma resolução que não tem sustentabilidade legal, essa resolução não vai se sustentar por muito tempo. Alguma hora ali na frente ela vai ter um revés. Tem gente anotando aí, né? No final, aluno aí, advogado, presta atenção. Temos eu vou para o I, do LIMP, o I, o I está relacionado ao meu caso, eu utilizei como eu disse anteriormente, passa meu telefone para ele, já que você não quer atender. Impessoalidade. Contrate com impessoalidade. Não olhe a pessoalidade do cliente para contratar com ele. O que é isso? Traduz aí. Tem gente que quer contratar só com quem em tese aparentemente tem dinheiro. No meu caso, no meu início de carreira, eu contratava com qualquer pessoa no sentido de não analisar a característica financeira ou a característica aparente dela de conseguir ou não me pagar. Porque além de ter dinheiro, se você tiver um cliente satisfeito com você, ele vai te trazer 10 outros clientes. Então, ao meu ver, você não tem que preocupar com o momento. Lógico. Mas tem advogado que fala assim, não, eu só vou advogar boutique. A boutique quer dizer, eu só vou pegar grandes empresas e tal. Ótimo, como eu disse, isso aqui... Você pega para mim, mano? Você pegar. Como eu disse, isso não é uma regra. Cada um faz sua mágica, cada um faz sua receita. Minha receita é isso aí, pessoal. M. O M de moral. Muitas vezes é moral, mas isso aí é obrigação. Mas nós estamos vivendo uma fase no Brasil que a moralidade é algo diferencial. O tanto de escândalos nós tivemos nos últimos 10 anos, tanta discussão institucional que nós tivemos, tanto questionamento das instituições, tanto de escândalo nós estamos vendo, tanto de operações nós estamos vendo relacionadas a vários órgãos, tanto órgãos administrativos, executivos, mas também órgãos judiciários. E mesmo que muitas pessoas que não tinham tantos valores assim, hoje já começam a falar de moralidade. Então a moralidade, a meu ver, tem que estar ligada diretamente com a nossa profissão. Ou seja, você tem que ter para o seu cliente uma moral ilibada a ponto de você chegar perto dele, juntamente com ele, para resolver um problema e todo mundo fala, olha o advogado dele, quem é? Entendi. Se ele se sentir seguro com a índole do seu advogado. Porque o advogado ele é a voz da pessoa. É a voz da pessoa. Então não importa qual característica do cliente, mas se o advogado ele tem uma moralidade ilibada, se ele com uma credibilidade profissional, inclusive perante outros advogados, perante promotor, delegado, serventuário e a sociedade, né? E a sociedade. E o próprio ex-adverso seu cliente. Porque dependendo do respeito, da credibilidade que você tem, você consegue até resolver um problema mais rápido através de um acordo. Então, essa moralidade são os 3 que você pediu, eu vou falar mais 2. P de publicidade. Lembrando que publicizar não é propagandear. Advogado não faz propaganda. Advogado, ele se porta através de um marco jurídico para que a sociedade o conheça. Não adianta você ser o melhor previdenciarista e ficar aqui dentro do seu escritório sem ninguém te conhecer lá fora. Então, você entende muito bem, Herbert, esse limite de como publicizar a advocacia. Porque acho que está debatendo isso agora, não está na OAB? Tem muita discussão. Hoje está se discutindo isso. Muita discussão. Tem vários tribunais de ética já um pouco mais adiantados na discussão, especialmente relacionada à questão de rede social. Não tem como mais a advocacia não estar
atenta às redes sociais. Isso é uma realidade. A rede social hoje, ainda mais em tempos de pandemia, é a praça pública de tempos atrás. Onde nós estamos agora na rede social. Quem sabe essa discussão poderia ser num auditório de uma faculdade, onde os alunos, onde os colegas estariam discutindo, debatendo o tema. Mas nós estamos na rede social tendo acesso a todo mundo. Então, como falar que é proibido isso? Agora, tudo que é externalizado e é mudado tem que ter normatização e bom senso, padrão. Você não pode utilizar. É todo mundo que tem, não pode ser utilizado. Você não pode Exatamente. utilizar a propaganda jurídica. Você tem que saber utilizar um marketing jurídico através de uma publicidade institucionalizada. Vamos lá. Eu acho que a linha ainda, na minha visão, ela não foi estabelecida. Se nós discutirmos aqui, tivermos aqui 10 advogados discutindo, cada um vai ter uma opinião e vai estabelecer um limite, porque a pessoa geralmente ela se mede pela régua dela. Então, o que eu acho que é pior nessa discussão de publicidade, marketing jurídico, o que eu acho que é pior é que eu já fiquei sabendo que está discutindo isso na OAB, o Conselho não voltou fisicamente, mas essa discussão ela vai ser mais aprofundada. Quais são os limites do marketing jurídico, especialmente nas redes sociais? O Código de Ética já fala disso. Mas o que eu acho que é pior é que as pessoas que estão discutindo, em sua maioria, se eu estiver enganado, se me repreenda, é que são pessoas que já estão estabilizadas. Poxa, fulano de tal já tem 30 anos de advocacia e está discutindo sobre marketing jurídico. Já tem a sua carteira de clientes, já tem um poder aquisitivo maior. E o que está começando agora? Que só tem isso aí, que é de graça, entendeu? Só o que eu acho, só fazendo um parêntese mesmo, né? O que eu acho que o único ruim dessa advocacia é isso, dessa discussão é isso, que eu acho que poderia ser jogado nas faculdades, porque a OAB tem acesso a todas as faculdades e alunos, para a gente discutir, ou a jovem advocacia, nos próximos seminários. O que vocês acham? Assim, a minha opinião, eu não estou falando opinião institucional, não tem volta e não há possibilidade das instituições fecharem os olhos para as redes sociais e para os marketings digitais. Não tem volta. É minha opinião pessoal. Mas eu não estou falando institucionalmente, entendeu? Eu não posso falar pela instituição nesse caso. Entendi. Eu estou falando Herbert Alcântara, pessoa física, advogado. Só que tem que ter limite. O limite é importante, a discussão, para saber até onde isso é possível e até onde que isso extrapola os limites. Perfeito. Agora, quem vai falar o limite? Eu entendi perfeitamente. A questão do limite, quem vai falar o limite? A OAB tem que falar o limite. Pois é, agora, quem é a OAB? É o nosso presidente? É o conselho? Na verdade, as normas da OAB, elas são normas que são... A OAB ela é escalonada, onde nós temos o Conselho Federal, os conselhos estaduais através da OAB estadual e temos as subseções. Isso tem que partir de cima para baixo. Nós não temos poder aqui de criar uma norma para regulamentar isso. Por isso que eu estou falando. Não temos. Eu acho que a gente então tem que ficar bem claro. Porque é o seguinte, sabe, Herbert, você como um advogado público, você sabe disso, eu acho que... Eu estou lançando palavras ao vento aqui, mas eu gosto muito de ideias. Né? Mas eu penso que o futuro para a humanidade vai ser mais ou menos assim, sabe, Ivan? O nosso prefeito, ele quer, numa cidade também de Montes Claros, ou numa cidade menor de 50, 60 mil habitantes, né? Ele quer assim, poxa, e aí, nós vamos pavimentar tais ruas, ou nós vamos investir no sistema de esgotamento sanitário, ou nós vamos construir a nova entrada de Montes Claros? Poxa, vamos fazer uma enquete? Todas as pessoas que tiverem interesse vão baixar um aplicativo e nós podemos fazer. Eu acho que o futuro é isso. E como esse meio ele é muito acessível, por que não a OAB, dentro de um universo, começar a discutir isso? Com certeza, eu concordo assim. E não de cima para baixo. Isso. Eu acho assim, as subseções elas têm um papel fundamental porque a base está na subseção. Uhum. A base está na subseção, a base não está no conselho. Então, essa enquete, como é que nós faríamos a enquete? Eu acho que são modelos importantes, mas nós temos que pensar que existe o sênior advogado que às vezes não tem a similaridade da enquete digital. Então, como nós vamos atingi-lo? Nós vamos mandar uma carta para ele responder uma carta? Vamos convidá-lo para ir na sede, mas nós estamos vivendo a pandemia. Então, é muito complexo toda a participação. Mas o WhatsApp hoje, moço, eu observou tudo. Mas você coloca 3 instruções, aperte aqui e baixe o aplicativo. Aperte, preencha o formulário, todo mundo intuitivamente. Eu acho isso. Eu concordo com a questão de o WhatsApp facilitou muito, mas eu conheço vários colegas sêniores que não têm WhatsApp. A realidade de ser diretor, porque a gente conhece a realidade da classe. Entendi.
Então, assim, o que eu quero demonstrar é o seguinte, que a OAB, subseção, ela tem um papel importantíssimo de movimentar e mobilizar para que as instâncias superiores tomem a decisão pautada numa realidade que o advogado quer. Eu fiz uma enquete outro dia, no início da semana aqui, sobre a questão do marketing jurídico. Deu mais de 80% das pessoas querendo que seja flexibilizada as normas de marketing. Olha, agora, Herbert, então nós vamos convergir aqui agora. A decisão, na minha concepção, não pode ser de cima para baixo. Aí você fala bem assim, os mecanismos para se avaliar a decisão de baixo para cima são difíceis, podem ser excludentes para algumas pessoas. Então, pensemos na forma inclusiva. Claro, mas eu acho que não pode ser de cima para baixo. Eu acho que a OAB, por isso que a eleição ela é muito interessante, a eleição de presidente da OAB Federal é um tema que está sendo discutida, a questão de Santa Cruz, né? As decisões polêmicas dele e tudo, que eu não falo nem contra nem a favor, eu acho que são polêmicas, ponto. Na minha concepção, são polêmicas. Pode agradar alguns e outros não. Mas eu acho que a gente pode pensar no mecanismo, sabe? Não a gente pensar sempre na democracia em todas as decisões, mas algumas decisões essa decisão eu acho que ela é uma das mais importantes que a OAB vai tomar nas últimas décadas. Eu advogo tem 22 anos. Eu ainda não pensei em nada tão importante como isso, dos limites do marketing jurídico daqui para frente. Porque os novos agora advogados estão ávidos para mostrar não só a sua cara, mas mostrar o seu trabalho, porque eles nasceram nesse mundo. É só por isso, entendeu? Perfeito. Então, assim, quando a gente fala do P de publicidade, é isso. Nós temos que ter publicidade. Sou uma pessoa física, mais uma vez, estou falando como advogado, não como diretor. Não tem como ter volta a questão do marketing jurídico. Não tem volta. Desde que seja limitado e organizado, normatizado, dentro de um parâmetro que as pessoas todas possam participar com inclusão. E não também que seja realizado através de um grande grupo que ele compra grandes servidores e acaba atingindo todo o mercado e toma o espaço do jovem advogado. Então tem essa situação também que a gente tem que tomar. Não é simplesmente possibilitar que todo mundo utilize de forma exacerbada, onde um grande grupo com condição financeira vai lá e adquire ferramentas, robôs e faz o marketing tomando conta de tudo. O novo às vezes vai voltar. Vai voltar a ser. Assim, o advogador vai voltar assim. Não, realmente eu quero que libera. Só que ele não pensou nisso. É o lado da massa. Existe o grande consegue talvez pagar robôs se não tiver normatização e tomar conta do mercado sozinho. Então tudo isso a gente tem que observar. E no final o E de quê? De eficiência. Porque o advogado ele tem que fazer com capricho aquilo que ele se predispôs. E fazer com eficiência é fazer utilizando o mínimo, o máximo. O que eu quero dizer com isso? Você precisa ter um grande software no seu escritório para você saber as coisas? Não. Utilize o máximo que você tem para que você possa atingir o máximo do objetivo. O que é o máximo que você tem? Você tem uma planilha do Excel que é gratuita. Utilize essa planilha do Excel para organizar seus clientes. Você precisa ter o melhor MacBook da Apple para você atender seu cliente? Não. Você pode ter aquilo que é acessível ali na casa de departamento, até você conseguir adquirir um melhor computador. Isso é fazer o máximo com o mínimo. É você atingir o resultado do seu cliente com o máximo de dedicação que você tem dos instrumentos, mas utilizando também sem onerar o seu cliente. Isso é eficiência, ao meu ver. E essa eficiência, ela passa e fecha o limp. E no final, eu até finalizo falando que, tirando o limp, tem mais um detalhe. Se você não realizar a sua atividade com amor a Deus, amor à sua família, amor à sua profissão e amor ao próximo e ao cliente, que ele que traz o ganho-pão, se você fizer tudo isso com amor, você vai ser um profissional realizado e de sucesso. Não digo sucesso só ganhar dinheiro, como a gente vê no Instagram, várias pessoas demonstrando sucesso financeiro. Não é isso. Sucesso é ter um equilíbrio emocional, financeiro, familiar, ter um equilíbrio nas suas áreas de vida. Com isso. Cara, você fechou aí os 5 pontos. Fantástica a analogia que você fez. Eu nunca tinha pensado, não. Porque a gente sempre ouve tudo na internet, em outras palestras. Os 3 pontos, os 2 pontos. E você, quando você coloca esses, fica mais claro. Deixa eu te pedir um parênteses aqui. Você está tomando chá, eu estou tomando guaraná, me arranja uma água. Você pega lá, Herbert, você acha que o processo criativo hoje do advogado, eu falo assim, porque eu sei que você também é empresário. Você é empresário, advogado, professor e tal, e mil atividades, né?
dentro do mundo empresarial, você tem que estar sempre utilizando da criatividade para você conseguir o sucesso, né? Permanecer no mercado e tal. Dentro da advocacia, você acha que tem lugar o processo criativo? Eu não falo só em questão de marketing. E como que você acha assim, que você é uma pessoa criativa, né? Não só na questão de marketing. Como que você acha que o advogado que vai iniciar agora ele tem que desenvolver assim, esse processo criativo dele? Em que sentido? Porque ele fala bem assim, poxa, tá, montei uma sala bacana, botei aqui um computador bacana. Amigo, só estou consertando. A questão de ser empresário, acho que eu não vou colocar que eu sou empresário, não, porque empresário seria aquela pessoa que vive da atividade empresarial. Empreendedor. E quando eu digo que a advocacia ela tem que mudar da advocacia operacional para ser advocacia empreendedora. O que é ser uma advocacia empreendedora? Não é empresarial, não? Não é empresarial. Muita gente fala assim, a advocacia tem que ser advocacia empresarial. Tá. Quando você fala empresarial, eu não falo empresarial por quê? Como que eu vou possibilitar que um jovem recém-formado que veio de Salinas consiga entender e montar um escritório empresarial? Agora, ele pode montar um escritório empreendedor. E o que é ser empreendedor? Empreendedor é aquele que supera desafios. Só um minutinho, João, volta no Insta aí, só para eu falar o que aconteceu aqui e fazer o gancho do... Porque senão, não sei se entrou alguém, né? Mas só para eu fazer o gancho aqui do que nós estamos falando aqui. Porque a pessoa entra e sai e fala assim, o que foi isso aí que eu fiz? Né? Só para eu fazer, deixa eu destravar aqui, Alex. Desculpa te... Tá online? Tá gravando? Tá gravando. Você quer um gelo? Não quero um... Pega um gelo pra mim, aqui ó. Um água, aqui. O gelo eu vou subir lá aqui. Tá, pega lá. Você pega um copo aqui, um copo? Deixa eu voltar. Pode ser um copo, pode ser aquela taça lá, outra taça lá, por favor. Tá, não termina ali. O processo, você falava do processo criativo. Falando o seguinte, é muito interessante isso, Everton, porque a questão da... Você falou de ser empresário e tal. Eu acho a fala e eu tenho até as oportunidades da advocacia surgem. E o advogado ele tem que observar as oportunidades. E dentro dessas observações, ser empresário é muito difícil. Ser empresário. Agora, o advogado tem que ser um advogado empreendedor. Aí você encontrou com o Herbert, com 20, se formou com quantos anos, Herbert? 22. 22 anos. Se você agora, no estágio que você está, você encontrou com o Herbert, eu fiz também muito para Fala Menezes. Você encontrou com o Herbert com 22 anos, você vai falar o que com ele a respeito de empreendedorismo? Na advocacia. Na advocacia, o que eu falaria para ele, para o Herbert? Começou agora. Falaria o seguinte: observe os seus pares e tire as melhores coisas daqueles que fazem certo e exclua as coisas negativas daqueles que fizeram errado. Aprender com o erro não seu, mas o erro daqueles que talvez caminharam na frente. Porque a vida não é só acerto. Tem erros, mas você não precisa errar. Porque você tem a possibilidade de observar um exemplo do outro. E não precisa errar como ele errou, se você conseguir observar. Então, mas voltando àquela questão de empresa... E esse empreendedorismo que você está falando? Mas ser empreendedor, como eu estava te falando, ser um advogado empreendedor é ser um advogado que supera desafios. A cultura do empreendedorismo é você ter um problema e você não se abalar com ele e conseguir superá-lo. Com várias ferramentas que você muitas vezes não precisa nem de dinheiro para isso. E ser empresário é diferente. É você olhar sempre com uma análise de empresa. Não é isso, ao meu ver. Essa é a minha postura, mais uma vez, é a minha opinião. O advogado tem que ser um advogado agora não mais operacional. Eu tenho que ser um advogado empreendedor. O que é um advogado operacional? Só para a gente estabelecer um corte aí. É aquele que está relacionado a todas as práticas que nós tínhamos, talvez, antes dessa realização e dessa realidade que estamos vivendo, de PJE, mídias sociais, daquele encontro no balcão o tempo todo. Só você pode ver que o CNJ agora, dia 17, se não me engano, dia 17 ou dia 18, lançou lá agora o balcão virtual. O atendimento que todos os tribunais têm que ter agora, um atendimento online no expediente como se fosse um atendimento físico. Eu entro Você entra no sistema e vai ter alguém lá para te atender. Inclusive de vídeo? No Instagram aqui para deixar para
eu não sei questão de vídeo ainda, porque eu não analisei atentamente a resolução. Mas a resolução fala o seguinte, que os tribunais têm que preparar balcões virtuais. O que significa isso? Que vai ter alguém lá para atender o advogado, para atender o cidadão. Então, o advogado deixaria de ser operacional, você falaria assim, Herbertzinho, você não vai ser mais operacional. Você não vai entrar numa carreira olhando operacionalmente a classe. Você tem que olhar sempre com um olhar de empreendedor, no sentido de vamos resolver os problemas. Esses problemas ocorrerão, mas você não pode se abater. Porque muitas vezes, o que acontece na carreira da maioria daqueles que passam no AB e começam a advogar e desistem para tentar um concurso ou montar uma empresa e ser empresário no ramo civil, no ramo de mercadorias, no ramo de serviço, é aquela falta de encarar o desafio e de buscar superar o desafio. Então, essa é a minha visão. Mais uma vez eu digo, não existe fórmula mágica, não existe receita de bolo pronta. Existe cada um encontrar o seu ponto de equilíbrio na sua advocacia, na sua profissão e no seu dia a dia. Só fazendo um aspas aqui, né? Nós começamos também hoje a passar o nosso programa pelo Instagram e para aquelas pessoas que assistiram aí ou que ainda estejam ligados, ou não sei se tem alguém, nós estamos lançando um programa no YouTube, vai ser semanal, que é os Causos e Casos, onde toda semana eu vou estar ouvindo um convidado, batendo um papo com um convidado aqui nesse nosso canal. Então as pessoas que chegaram um pouco depois, ainda nós não disponibilizamos o nosso link, vamos começar a lançar os vídeos a partir desta segunda-feira. Todas as segundas-feiras vai ter um vídeo novo, com uma entrevista nova, com um bate-papo novo. Então, só para deixar registrado aí, tá bom? Voltamos aqui. Herbert, cara, agora só voltando um pouco aqui. Você com 14 anos, você veio aqui para Montes Claros, né? Rapaz muito novo, muito novo, né? Já no mundo aqui. E eu tenho informações que você também foi policial, cara. Fui policial civil. Você foi policial civil antes da advocacia, mas você veio para cá para estudar e você já queria direito ou você queria ser policial? Na verdade, como é que são as nuances da vida, né? Na época que eu passei no vestibular, que eu entrei na faculdade, né? Com 18 anos, a moda, vou dizer assim, era temos que passar no concurso. E aí eu entrei na moda de passar no concurso e fui tentar concurso, eu e alguns colegas, e passei no concurso para ser servidor público estadual, na condição de investigador de polícia. Quantos anos? Com 18 anos. Com 18 anos? Assumi com 19, né? 19 anos. O concurso começou com 18, mas terminou escolinha, que a polícia tem uma escolinha que você faz. Fui morar em Belo Horizonte, 9 meses na escolinha. Naquela época que eu fazia faculdade, você sabe muito bem, né? Foi um período ali de 6 meses, meio que morando em BH, morando em Montes Claros. Fazia 2 dias aqui, 3 dias lá na semana. Você é muito novo, né? A cabeça devia ser até, falou assim, poxa, muita informação. Muita informação. Então, assim, foi uma experiência muito grande. Você imagina um menino de 19 anos cair numa instituição de segurança pública onde andava com pessoas muito mais experientes. Então, foi um crescimento tremendo da minha vida, agradeço. Mas eu tinha um objetivo sempre quis ser advogado e nesse sentido, o serviço, eu fui lotado numa cidade distante de Montes Claros. Minha faculdade era aqui na Unimontes. Então, dificultava muito fazer a faculdade bem feita, estudar. Foi quando eu decidi pedir exoneração. Aí você abandonei o cargo público e fui trilhar meu caminho na faculdade, estudando, montei alguns cursinhos, juntamente com alguns colegas. Aí, durante a faculdade, você lembra, né? Empresariar. Eu fui empreender. Empreender. Aí eu montei alguns cursinhos para concursos, né, na época, juntamente com alguns colegas. E depois formei e me dediquei totalmente à advocacia. Então, durante a faculdade também, você então foi policial, depois você empreendeu. Depois que você formou, você pensou assim, não, vou fazer concurso público, eu acho muito interessante, não, vou advogar. Você já tinha essa decisão? Durante a faculdade, acho que até pela dificuldade de estudar no início, quando eu fui servidor, me despertou uma outra característica.
de querer ser professor. Então, o meu foco era ser advogado e ser professor. Então, quando eu terminei a faculdade, eu já tinha passado na OAB, né? Passei na OAB, não sei se você lembra que a prova da OAB foi dia 17, meu baile de formatura foi dia 18, não, melhor, meu baile foi dia 17 e a prova da OAB dia 18, naquela época eu fazia... Eu estava presente no baile, estava presente, como convidado, verdade, levantando seu close, o seu pai, figura então assim, ímpar. Nessa análise, então meu foco foi advocacia, formar e focar na advocacia, mas também tinha o sonho de ser professor. E as coisas foram acontecendo, graças a Deus, hoje, professor efetivo, seu colega na Unimontes, consegui concluir meu mestrado, várias especializações, estou fazendo meu doutorado agora pela Federal de Santa Catarina, então as coisas aconteceram, vão acontecendo, você vai buscando, né? E como, mais uma vez, né? Não existe aquela fórmula mágica. O caminho os problemas vão acontecendo, os desafios vão surgindo, você tem que ir superando. A pessoa que olha para você assim, fala assim, poxa, não, mas é fácil, uma carreira de vitórias. Poxa, o cara passou na faculdade, tal, foi privilegiado, tudo, porque a gente tem uma tendência a ser vítima, nos tornarmos vítima, quando a gente olha o outro. O Instagram deixou isso muito claro para a gente, né? Somos vítimas eternas. Quando olhamos, vemos todo mundo sorrindo, quando vamos a uma festa, todo mundo bem, com seus carros, mas ninguém olha a trajetória da pessoa. Às vezes a gente é do ser humano, né? Então, é a questão do julgamento. Então, a dica que eu dou hoje para os alunos? Muitos alunos vêm me perguntar, e aí, professor, e agora, José? E agora? Formei. Aí muitas vezes me perguntar agora para ser professor. Muitas vezes as pessoas vêm perguntar como é que faz para ser professor, me dá uma oportunidade. Então, assim, os cursinhos me possibilitaram que eu ajudasse vários colegas a iniciar a carreira docente. Vários. Você deu aula no cursinho, né? Vários colegas hoje que estão aí militando como professores começaram no cursinho, no pré-concurso, no qual eu estava à frente. Então, assim, isso é uma coisa muito interessante, mas só quem passa sabe os desafios. Só você sabe o seu desafio, só você sabe a sua superação. E a pessoa tem que ter em mente que as pessoas que julgam, as pessoas que vão te julgar as suas atitudes, 99,9% dessas pessoas não interferem e não vão mudar nada a trajetória de sua vida. Se você tiver essa consciência, você não vai olhar na opinião do outro e vai continuar seu caminho. E lá na frente, você com certeza alcançará seu objetivo. E aí você encontrou com você mesmo novamente aí, né? Gosta de fazer esse bate-papo, tentar fazer essa interlocução entre Herbert e o outro Herbert, né? Mais novo. Você encontrou com o outro Herbert, e o outro Herbert falou assim, poxa, cara, 3.000 e tantos advogados, né? Todo semestre, todo ano, mas não sei quantas carteiras da OAB sendo entregues, todo mundo estudando aí mestrado, doutorado e pós-graduações, e eu quero dar aula. E ele te pergunta isso aí, fala assim, poxa, o que eu faço? Eu quero dar aula numa faculdade ou num cursinho, o que eu faço? O que você me sugere hoje? Everton, muita responsabilidade, né, falar o que eu faço para ser professor. O caminho tradicional é o caminho da especialização mesmo, entende? Porque as grandes instituições hoje necessitam de titulação, para que você possa ocupar uma carreira. Que é uma titulação o quê? Precisa ter pós-graduação estricto sensu com mestrado e muitas já estão exigindo o doutorado. Quando eu digo instituição pública, nós podemos observar que quando você tem uma titulação, você tem uma pontuação maior nos requisitos de desempate ou nos requisitos de classificação do concurso público. Não é só o conhecimento da prova objetiva, ou da prova discursiva ou da prova oral. Você também, na classificação, quando você tem titulação, você dá um salto. Então, não tem outra forma a não ser se especializar. Agora, tem um detalhe. Vários professores começaram no cursinho na época como alunos meus, da Unimontes. E eu falava uma coisa para eles. Eu te dou possibilidade e oportunidade. Agora, a manutenção e a permanência, você tem que se garantir. E vários deles conseguiram e eram destaque muito mais avaliados e festejados que muitos colegas até de muitos anos de docência. Então, isso é o quê? Da pessoa.
é o estudo, é a dedicação que ele Você deu. falar que quer também, às vezes assim, não, eu quero, mas espera aí, você já se imaginou dentro de uma sala de aula? Os desafios de ser um professor? E o professor, ele é um pouco egocêntrico, aliás, ele é muito egocêntrico, porque ele quer que todos estejam olhando para ele, e ao mesmo tempo ele é altruísta, porque tudo que ele tem, ele quer passar. O professor, ele tem que passar tudo, ele não pode sonegar nada do que ele tem dentro do coração e daquilo que ele aprendeu. Então, você tem esse perfil, porque a pessoa tem que perguntar também se ele tem esse perfil. Claro. Então, assim, existem muitos. E outro detalhe, o Instagram, a rede social, hoje virou uma sala de aula. Uma sala de aula. Então, muitos colegas, eu fico vendo aí, tem vários alunos e colegas jovens advogados que estão dando show em conhecimento, em instrução nas redes sociais. Então, isso é uma forma de chamar a atenção da instituição e você ser convidado para fazer parte dessa instituição porque você fez um destaque, sim. Então, só deixa uma dica. Se você se exponha com conteúdo e com qualidade. Porque a rede social também é sua vitrine. Imagine você com uma loja, numa vitrine, vamos imaginar 2 anos atrás, uma vitrine de uma loja, que hoje em dia também as lojas estão todas transformando em virtuais. Virtuais, a vitrine. A vitrine é o Instagram, é a rede social. Imagine você numa vitrine que sua roupa está suja ou que está rasgada. Então, se você se predispôs a externalizar, a se expor, você tem que ter conteúdo e qualidade para garantir aquela exposição. É uma dica que eu dou para quem está se veredando isso aí. Fantástica. Porque a pessoa ela começa ali falando, porque todos nós temos pares na sociedade. Tem pessoas que querem nos ouvir, pessoas que pensam como a gente, né? E as redes sociais elas fazem com que essas pessoas elas se encontrem. Então às vezes, poxa, eu quero ser professor, vai estudando, vai trabalhando, fantástica dica. Então você pensava em ser professor, então já está uma pessoa realizada. Não, eu acho o seguinte. Mas ou em construção. É questão de realizar. Ou em desconstrução. Porque depois da idade a gente começa a se desconstruir. Depois... Não chegou ainda não. Na verdade é o seguinte, que a gente fala de realização? Eu acho que a realização está muito relacionada à questão do equilíbrio. Acho que todos os dias a gente tem que estar satisfeito porque nós temos saúde, temos capacidade, temos possibilidade de trabalho, temos clientes, temos amigos, onde eu estou agora, no seu escritório, participando sendo convidado a participar de um programa. Então, isso é uma alegria tremenda. Então, isso é satisfação? Isso é realização? Sim. Porque nós temos 3.407 advogados, porque eu sou um que estou aqui. Então, isso é realização, a meu ver. E realização passa por várias áreas, Everton. E as áreas mais importantes, ao meu ver, você estar realizado com sua família, com o seu lado espiritual e ter uma condição de realizar aquilo que você quer e busca com conforto. Equilíbrio. Então, realização, ao meu ver, passa por equilíbrio. Se você está equilibrado, você está realizado. Não adianta você estar muito realizado em uma área e na outra você está totalmente desequilibrado. Então, isso não é... No final, você não vai estar realizado. Eu penso, sabe, Everton, que eu queria te fazer essa pergunta aqui. Não é muito fácil as pessoas desenvolverem tantos projetos ao mesmo tempo, sabe? Então, por exemplo, a pessoa fala assim, eu quero ser um bom advogado, eu quero ser professor, eu quero ser vice-presidente ou presidente da OAB, eu quero praticar esporte, eu quero ter uma família, eu quero viajar. E essa sociedade, principalmente por causa dessa informática, essa do Instagram, ela exige que a gente seja polivalente, que a gente esteja bem em todas essas áreas. E não é fácil. Eu entendi o que você falou, você desenvolveu as suas habilidades, fez concurso público, passou muito novo, já mostra que você tem um diferencial. Mas como é que você consegue se organizar, falando para o, como diria o Emílio lá do Pânico, né, da Jovem Pan, falando para o afegão médio, como é que você fala assim, poxa, você tem que estudar, se você quer ser professor, você tem que especializar, mas você também tem que advogar, mas você tem que ganhar dinheiro, você tem que comer. Como é que na sua cabeça, mentalmente, você se organizou, porque você ainda não para você conseguir desenvolver tantos, agora eu vou rever a pergunta do pulo lugar, tantos projetos paralelos e os projetos estarem sendo bem seguidos, porque o afegão médio ele quer saber disso. Poxa, como é que eu vou estudar, fazer faculdade, passar no concurso, depois eu vou ser professor,
Como é que você consegue? Como é que você conseguiu? Na verdade, no meu caso, todos os projetos que eu realizo não são projetos paralelos. E são projetos o quê? Contínuos. Juntamente com os outros. Quando eu digo isso é o quê? Quando você estuda para ser professor, você se capacita para ser o quê? Um advogado naquela área que você está sendo professor. Se você se capacita, você vira referência naquela atuação. Os projetos vão se entrelaçar. Não existe projetos paralelos. Se você tem um projeto que é totalmente antagônico àquilo que você se predispôs, ao meu ver, isso é opinião, saia desse projeto e foque naquilo que você tem interesse, que você ame. Então, ser professor, que surgiu lá na faculdade, uma ideia, é aquilo que capacita você ter posicionamento e condições de estudar mais para você atuar com autoridade dentro do seu escritório, para gerar valor para o seu cliente e, consequentemente, esse cliente vai ficar satisfeito com você. Concorda que isso não é paralelo, e sim é algo que é entrelaçado? Essa é a minha forma de trabalhar. Olha, você ver, olha o pensamento que eu tive. Eu tive um pensamento, quando eu pensei nessa questão de falar de projetos paralelos, o que eu pensei? Eu escrevi isso um dia, falei, vou ver se isso dá certo. Foi um pensamento, joguei uma ideia ali. Né? Eu escrevi os projetos que eu tinha, todos paralelos, e eu tentei desenvolver cada um, quais seriam as etapas de cada um e se estavam se evoluindo ou não. Aí uns evoluíam, outros não, uns estavam pela metade, outros não, e aquilo me frustrou. Por isso que eu te perguntei isso, eu disse, poxa, como é que você desenvolveu? O cara falou, poxa, o cara é policial, como é que você desenvolveu? Eu não consegui desenvolver, eu não consegui fazer com que esse esquema que eu fiz físico se transformasse no esquema mental para todos se desenvolver. Eu me frustrei, eu falei, poxa, isso aqui não vai. Então, escrever um livro, poxa, não estava indo. Mas olha para você, aí vamos lá. Aí nessa, eu vou te dar mais um exemplo de outro projeto, doutorado. O doutorado faz parte de uma capacitação. O doutorado é sobre? Doutorado é na área de ciência da informação, com ênfase em legalidade de dados, ou seja, Lei Geral de Proteção de Dados. Essa lei nova que saiu agora, fantástico. Então assim, aí vamos lá, vou te dar um exemplo a mais disso. Advogado, professor, estuda para ser professor, para dar aula, estuda para mestrado, o produto do mestrado é uma dissertação que vai virar um livro. O seu livro está ligado à sua advocacia e ao seu mestrado. Então não existe projeto paralelo. Agora eu vou pegar o meu esquema, que eu não embolei e joguei fora, está guardado na gaveta. Entrelaçá-lo. Vou procurar os pontos de interseção. Isso. E vou desenvolver os pontos de interseção dos projetos. Vou colocar, só para ficar mais claro, porque eu acho, sabe, filosoficamente falando, a filosofia fala que, eu acho que não sei se eu já falei isso aqui, que a gente está seguindo o nosso caminho, e eu falei com a Simone, e a gente, num dado momento, a gente vai cruzar com as pessoas. Eu encontrei com você vai encontrar com o Ivan, que está filmando aqui, ou com o João, Gabriel, com seus alunos. Se você foge à sua natureza, à sua personalidade, se você foge a isso, se você se desvia, se você não segue aquilo que foi proposto para você enquanto ser humano, enquanto pessoa, né? Então, se você foge disso, você deixa de encontrar com essas pessoas e de contribuir para elas. Com certeza. E esse momento aqui é um momento que você está contribuindo com muita gente, eu espero que com muita gente, porque a função do canal é principalmente essa. Não, com certeza. Né? Mas eu tenho que deixar registrado mais uma vez, não existe receita de bolo ou fórmula mágica. Cada um tem que buscar a sua. Você está me perguntando da minha, então onde eu encontrei meu caminho e estou caminhando ainda. Não existe ponto final, acho que a vida é uma eterna caminhada. Construção. Agora a palavra da moda é desconstrução. Depois do Big Brother Brasil, agora é construção, reconstrução, desconstrução. Demolição. Demolição. Eu acho que ali o Big Brother Brasil 2021 agora ele é mais... Mudou, né? Mudou muita pauta. Nossa, cara, demolição. Fantástico. Mesmo para quem não gosta, quem não assiste, né? Mas é fantástico ali. Então você buscou pontos de interseção e construiu, está se construindo. Eu achei fantástico. Deixa eu falar com você aqui, eu tenho que fazer essa pergunta aqui, cara. Por que o Atlético não foi campeão agora no início de 2021? Você, como um atleticano fervoroso nas redes sociais... Não sou fervoroso nas redes sociais, eu só me posiciono. Você está com o Instagram aberto aí? Tô. Abre aqui, pode colocar,
fazer um ao vivo aqui, quando a gente Nossa. já conversa sobre esse tema. Abre aí, pode colocar que eu sei que tem pessoas que vão vai segurando pra gente ali. Everton. Porque essa resposta, eu tenho que perguntar. Você tá ao vivo? Tá ao vivo não. É pra eu fazer? É o seu. O meu, mas junto com o seu não, eu retransmitir o seu? Dá? Dá. Dá pra retransmitir? Fazer outra live do seu? É. Dá. E retransmitir ali? É. Não. Não? Não, dá pra fazer uma live do seu. Só. Ah, Você que eu faço o que? O que você quer que eu não, faça? só essa parte aqui, eu quero que você explique no seu Instagram ao vivo aí. Pode colocar um ao vivo aí. Agora tem que ver como é que faz ao vivo aqui, velho? Jô sabe, né? Coloca ao vivo Tem aí. que colocar o seu ao vivo, moço. E eu replico. Não, então só assim, a gente entra no de Everton e você pede pra participar. É. Ah, então vai lá, Juliano. Entendeu? Fica os dois. Entendeu? Mas eu preciso que você explique aí, porque é o seguinte, cara, brincadeiras à parte, né? Eu acho que gerou uma expectativa muito grande, para vocês a respeito desse título agora, só pra gente fazer uma... Aqui, João, tá no ponto já. Eu não entendo muito de Instagram, de WhatsApp, não. Tem João ali que vai... Como é que é, João? Vou entrar aqui no de Everton. Aí tá indo? Então tem que fazer a solicitação. Everton. Quem quer acessar lá e pedir, ele não entrou ainda. Mas aí nós vamos conversar. Não queria que você me explicasse aí como é que vocês conseguiram perder esse título aí com investimento milionário daqui. Entrei, como é que é agora? Aparece aí para solicitar. Solicitação por aí. Pode falar, então, participando do Casos e Causas aqui. Mas aí nós vamos conversar. Não queria que você me explicasse aí como é que vocês conseguiram perder esse milionário. Tá com delay aí. Participando agora do Casos e Casos aqui, ao vivo, né? Para quem está chegando agora aqui no canal do advogado Herbert Alcântara, ele foi convidado, está participando de um programa que nós estamos encabeçando aqui, que chama Casos e Causas. E eu fiz uma pergunta emblemática para ele, eu preciso saber por que o Atlético, depois de falarmos de direito, né? Por que o Atlético não foi campeão nesse início de 2020? Respondendo sua pergunta. O Atlético é um time de programação, é um time de planejamento, diferentemente do time do qual você torce. Cruzeiro, Na verdade é o seguinte, o Atlético ele se preparou para um projeto futuro, para 2021. Então 2020 foi um laboratório, onde nós organizamos a casa, preparamos jogadores, estamos implementamos muito mais, com novas chegadas agora. Você já vi várias vezes fotos suas, né? Eu sei, você frequenta estar mesmo. Você sai daqui, vai para o Horizonte assistir jogos, né? Eu até brinco que a coisa que eu mais gosto de fazer é assistir o jogo do Atlético. Mas o Atlético ele tem um detalhe. Essa coisa que eu mais gosto de fazer é a coisa também que mais me faz passar raiva. Porque torcer pro Atlético. Você é passional. É isso. Apesar que. Ele é passional, né? Apesar que a gente acho que você tem que respeitar muito. As brincadeiras são válidas, as agressões não. Então tem vários amigos e irmãos que são cruzeirenses e, apesar que o time do Cruzeiro não está numa situação muito favorável, ninguém sabe o que vai acontecer, né? A gente está vendo aí, parece que vai fechar as portas, não sei. Vários colegas, até cruzeirenses falando isso, vários cruzeirenses deixando de torcer para o Cruzeiro, uma pena, porque eu acho que a rivalidade sadia é importante para movimentar, para fazer o lazer, para fazer a confraternização. Então eu acredito que tudo é planejamento, Everton. Então você pode observar, todas as instituições grandes que não se planejaram estão com dificuldades. Só que o futebol não é matemática, porque você contrata um técnico, você contrata jogadores e no final não é sempre que o resultado acontece. Mas vocês estão percebendo que ele não respondeu por que não ganhou, né? Ele não respondeu. Não mas ganhou. Você sabe, no fundo, por que não ganhou, né? Não sei, você sabe? Não, você imagina. Você imagina. Não, acho que tem
tem algumas coisas ali envolvidas que são etéreas, assim, tem mais coisa dentro do céu. Não. Até não sei, não, brincadeiras à parte, eu acho que o Atlético está no caminho certo. Agora, eu acho que para todos os times do Brasil, o Cruzeiro foi uma lição. Que corrupção, gastos desenfreados e etc, essas imoralidades, elas dão nisso. Com Né? certeza. E eu falo, ó, Venezuela, exemplo de imoralidade, para onde que levou as imoralidades, Rio de Janeiro e o Cruzeiro. Até se O entra. Atlético foi uma grande missão. Se o Atlético aprender ali e fizer as contas direitinho, eu não tenho dúvida que é o próximo campeão brasileiro. A gente como torcedor, a gente. Eu torço que não, viu? Você já viu claro aqui como cruzeirense, eu torço que não, viu? A gente como torcedor, a gente é o melhor técnico, é o melhor presidente, é o melhor jogador, né? Então, é achismo. Agora, o que tem que ficar de lição para tudo? Não só o Cruzeiro, mas a pandemia fez com que os mercados caíssem na real e entendesse que o mercado da bola não é aquela questão estratosférica, mais de valores, não. Você pode observar a Europa, não teve os investimentos que tiveram em outros anos no ano de 2020. Todo mundo pé no chão. E isso passa por todas as instituições. Uma racionalidade. Eu acho que a pandemia veio para isso. Eu falei do exemplo do Cruzeiro, eu acho que você chegou na palavra que eu ia falar. Poxa, peraí, e a pandemia... Herbert, você foi muito pontual. A pandemia mostrou que a gente consegue viver com pouco. A gente não precisa ficar atolado em boletos. Os times não precisam ficar atolados em dívida, falando de dívida de 1 bilhão, pagando para um jogador R$1 milhão. Essa racionalidade tem que ter em tudo, inclusive no futebol. Tava aquela coisa desmedida, não é? E você falou de planejamento de escritório, de planejamento de time. Você costuma fazer um planejamento do seu escritório assim, tipo anual, semestral, trimestral, mensal? Ou você está deixando as coisas acontecerem? Como o escritório é full service, existem áreas e momentos específicos. Eu vou dar exemplo ano passado. Ano passado o momento era o momento do eleitoral. Nós tivemos eleições municipais no qual o escritório tem um foco específico. Você é especialista em direito eleitoral. Isso. Então, quando você fala de planejamento, existe um planejamento de atuação. Qual área é o foco do escritório naquele momento, naqueles 6 meses, 1 ano? Então você tem várias áreas lá, então... Mas aí o escritório todo se foca nisso ou só aqueles advogados? São 3 advogados eleitorais. Eles se focam... A área fica focada, mas a minha atenção fica mais voltada para aquela área. A minha atenção. Porque como gestor e como responsável técnico por um escritório, você acaba tendo que ficar mais focado naquela área. Então é isso. E até porque o eleitoral são prazos rápidos, recursos são por horas, por dias, então acaba que você tem que ter uma atenção maior. Então esse planejamento nós fazemos lá assim, entendeu? Dessa forma, por áreas. Por áreas. Áreas então, e temas. O primeiro semestre de 2021, não. Sim, mas... projeto financeiro, mas uma programação mais por... A questão de projeto financeiro, eu acho até um pouco delicado e meio frustrante, no meu caso. Porque imagine você, quem planejou 2020, primeiro semestre, fraquejou. Teve que replanejar no sentido financeiro. Por quê? Nós ficamos fechados aí de março até, vamos colocar, junho. Vamos falar assim, fechado mesmo, né? Meio que aquela incerteza do que vai acontecer e tal. Os tribunais que eram fechados reabriram depois do segundo semestre, mesmo assim, de forma remota, com virtualização acelerada e tudo mais. Ainda não voltaram. Isso. Então, tudo isso é planejamento. Então, o que eu entendo lá? Você me perguntou objetivamente. A gente planeja atuações, áreas de atuações, focos. O valor financeiro, lógico, você tem que planejar também na questão de custos, né? Porque todo projeto tem que ter custos. E com isso, você equalizando os custos, você consegue ter uma margem de atendimento, de busca naquele objetivo que você planejou, né? Eu penso assim, se fosse para eu colocar um dos advogados em Montes Claros, que tem mais um trânsito muito, muito bom, muito forte, com advogados da capital mineira, né, Belo Horizonte. Antigamente nós falávamos que Belo Horizonte era uma cidade de ritmo interiorano, mas uma capital. Hoje a gente não pode falar isso. Belo Horizonte é uma parte de uma capital com ritmo de grandes cidades, no mesmo ritmo das cidades do mundo.
Né? Você tem um trânsito muito forte, a gente vê, sabe, eu sei disso, você sabe, em Belo Horizonte e aqui. Qual que é a visão do advogado, em escritórios de Belo Horizonte, qual que é a visão, o que você vê lá da visão do advogado, né? Do advogado que já está estabilizado, trabalha, o ritmo, qual que é a visão do advogado da capital que é diferente da visão do advogado da cidade interiorana? Eu coloco claro, a cidade média para grande porte, mas você conhece também advogados aqui de cidades pequenas. O que diferencia a cabeça desse advogado hoje para nós advogados interioranos? E você acha que poderia contribuir para a gente? Claro. O que você vê lá? Everton, eu vou ser um pouco até, como você disse, eu tenho algumas opiniões formadas, opiniões que você até disse no início, fortes e tal. Muitas vezes os clientes enxergam que o advogado da capital talvez teria uma capacidade resolutiva maior que nós aqui do interior. E eu discordo. E quando eu discordo disso, eu vou trazer uma das mudanças que nós vivenciamos agora para o lado favorável nosso. Com essa virtualização de tudo, com audiências online, com sustentações online, equilibrou. Ou seja, aquela sustentação que o advogado da capital talvez tinha capacidade de estar mais próximo do tribunal, nós agora conseguimos fazer da mesma forma. Então, eu não sei essa análise técnica, mas a visão que talvez o cliente tinha de um advogado de Belo Horizonte, da capital, ter uma capacidade resolutiva maior que a nossa, isso tem que acabar. E acabar, eu estou dando exemplo objetivo, real. A mesma sustentação que hoje é feita por um advogado do escritório dele lá na capital, nós fazemos aqui do seu escritório, do meu escritório. Então, isso é uma das formas que nós temos de demonstrar que a resolução do problema do cliente não passa por localização geométrica ou geográfica. Ela passa por capacidade técnica. Até aquele advogado que está nos rincões, mas que ele tem uma internet e consegue entrar dentro de um sistema, ele consegue sustentar e consegue garantir a resolutividade do cliente dele. E você acha que isso impactou, inclusive, nos grandes escritórios? Tá? Eu falo grandes escritórios porque a gente pensa em grandes escritórios tanto em número de advogados como em questão de nome. Isso ainda existe. Claro. Você sabe, você conhece grandes advogados, você conhece, inclusive, eu sei, de dentro da cozinha, grandes advogados de grandes escritórios da capital. Eu acredito que esse impacto ainda não aconteceu porque é uma mudança recente. Nós estamos falando aí de 6 meses para cá. Tudo fechado. Agora vamos ver daqui a um tempo. Agora, impactar, eu acredito, tem espaço para todo mundo, desde que você consiga, como eu disse, externalizar o seu trabalho, potencializar o seu trabalho, mas que esse trabalho seja o quê? Firme, coeso e com qualidade. Se ele faz um trabalho geograficamente da capital bom e atende o cliente dele, nós também, e nós fazemos daqui do norte de Minas um trabalho bom, com qualidade, e a gente consegue entregar para o cliente a satisfação do seu direito, a resolutividade do seu problema, eu acredito que tem espaço, todo mundo vai trabalhar bem e equilibrado. Você acha que existe dentro da advocacia ramo no futuro? Porque eu sei que você advoga, você é o advogado, por exemplo, eu acho que do time de vôlei de Montes Claros, sim. Né? Então sim, você advoga na área esportiva. Desportiva ou esportiva? Desportivo. Desportiva, você advoga na área esportiva. Você é advogado de várias prefeituras, né? Advoga no eleitoral, mas advoga também no direito administrativo. Você é advogado de algumas empresas, advogado também empresarial. Deve fazer também. Você acha que existe assim alguma área ou assim, advogado é advogado? Eu tive um grande ensinamento quando eu estava formando no último ano de Direito, nosso eterno ícone do processo civil, o doutor Danilo Borges. Até tive o prazer de encontrá-lo há pouco tempo. Prazer, Danilo, vou trazer você aqui, se tudo correr bem, Deus quiser, logo. E ele me disse eu perguntei, professor, e aí, como é que é essa questão da especialização do atendimento, para a gente concorrer, então eu estou formando agora. Ele me deu uma dica, o advogado ele é capacitado para atuar em qualquer área, desde que o cliente dele o remunere na capacidade que ele tem que se dedicar ao processo do cliente.
Isso é um ensinamento que eu levo para a vida. Então, quando eu disse que o escritório é full service, nós temos alguns advogados responsáveis por algumas áreas e tem o responsável técnico junto, ele tem sempre 2 colegas trabalhando nos seus processos. Isso faz com que a resolutividade do cliente seja possível quando 2 cabeças pensam, em tese seria melhor que uma. Então, nesse sentido, a questão de existe uma área do futuro, desde quando você formou, que eu formei, nós estamos ouvindo falar, a área do futuro é tal, a área do futuro é outra, e as áreas normais, em tese, continuam aí. Direito do trabalho, direito civil, direito empresarial, previdenciário. Então, qual que é a sua área do futuro? É aquela área que você se estabilizou e você consegue ter uma clientela que satisfaça os seus desejos de forma equilibrada. Então a pessoa pode escolher qualquer área. Qualquer área. Eu acredito que qualquer área, se você se dedicar, se você tiver uma atenção e amar aquilo que você faz, você vai ter o equilíbrio necessário. Uma pessoa forma, a gente fala muito da jovem advocacia, sabe? Eu acho muito complicado e eu já conversei com algumas pessoas do AB. Você como está no AB há bastante tempo, você já vê isso de forma mais clara. Eu acho muito complicado a gente falar da jovem advocacia e esquecer daquelas pessoas que já estão, há mais tempo, que às vezes estão até saindo do mercado. E aquele advogado que foi sempre generalista e tal, você acha que o mercado de Montes Claros, e eu volto também para a questão da capital, você acha que não tem espaço mais para o generalista? Hoje, como eu disse, generalista, o advogado mais velho, grande com peso na voz. Eu acredito que tem espaço para todos. O que nós temos que fazer, nós como instituição, direção de classe e como colegas? Ser mais colaborativos, compartilhar mais, vamos ajudar, vamos trocar ideias. Eu estou dizendo isso que com a mudança da reforma trabalhista, não sei se você percebeu que vários colegas que atuavam somente no trabalhista migrou para outra área. Então o mercado ele vai se adequando. Mas o que nós temos que fazer para que todos tenham esse conforto no trabalho? Compartilhar informações, compartilhar soluções, compartilhar aquilo que talvez você está fazendo aqui agora. Eu estou fazendo um canal, talvez é uma forma de as pessoas me enxergarem meu escritório a mais, não só na área previdenciarista, mas em outras áreas. Buscar informações, buscar compartilhar isso. Eu acho isso importantíssimo. O que você faz aqui, você está de parabéns, você está potencializando colegas. Quando você me convida Dr. Danilo Bosco, convida André Crisóstomo, convida outras pessoas, você potencializa. Isso é importante. É o colega compartilhando e potencializando outro colega. E a gente está se encontrando, né? Com certeza. Às vezes uma palavra, com certeza você falou várias frases, palavras e foi muito aberto aqui. Às vezes tem uma pessoa que está perdida. Com certeza. Precisando ouvir alguma coisa que você falou ali. Poxa, eu preciso investir mais, observar mais, projetar mais, né? Tirar do campo das ideias. E essa questão de, como eu digo, e várias pessoas aí do mundo das formações dizem, mas eu acho importantíssimo. Só projetar não é suficiente. Você tem que agir. Não fique só nos projetos. Execute aquilo que você projetou. A gente conhece várias pessoas que falam, vou fazer isso esse ano, aí espera mais um ano, passou e não agiu. O outro ano, e vai quando você vê, tudo 10 anos passaram. Então, a ação é importantíssima. E se a ação não foi tão efetiva como estava no projeto, reprojete, mas continue agindo. Essa que é a dica. Ô Herbert, e deixa eu te falar aqui, só vou fazer uma pergunta. Você falou que você tinha um projeto, sabendo de você pessoalmente, você falou dos projetos de advocacia e do magistério, né? Você, hoje é professor efetivo de uma faculdade, né? Das únicas faculdades estaduais aqui do estado e tudo. Você tem projetos ainda ou você chegou assim e falou assim, poxa, é suficiente? O que eu queria era isso mesmo. Você fala assim, poxa, não, eu vou fazer igual o Billy Graham falando, né? Me desconstruir, me reestruturar, porque eu quero agora novos projetos. Como é que você chegou nesse ponto e falou assim, poxa, eu quero mais? Onde eu quero ir? Já consegui tudo. Eu não falo financeiramente. Amigo, quando você fala de conseguir... Pode ser porque a gente tem pessoas que às vezes chegaram num ponto igual você está, falando assim, poxa, agora eu já consegui tudo mesmo, vou ficar ali fazendo trabalho mais ou menos.
como eu disse, essa visão da pergunta parece que é algo acabado, né? Da sua visão que você tem, mas o que é conseguir tudo? Essa pergunta a gente tem que fazer. Como eu disse nas respostas anteriores, nós vivenciamos todos os dias reconstruções, né? Como está na moda agora, reconstruções, começando ciclos e tal. O que eu entendo quando você tem um propósito de advocacia, de magistério, de docência, de possibilitar que pessoas participem na construção de uma formação como professor, como advogado, você colocando e possibilitando que estagiários conheçam da sua advocacia, consiga espelhar para que ele tenha uma advocacia igual ou melhor que a sua, você todo dia está construindo. Então, esse sonho de construção, ao meu ver, ele é algo que é perene. Ele o tempo todo está indo e vindo pessoas, apertando e afrouxando, esquentando e esfriando. A vida é assim. Então, se perguntar, existem projetos? Todos os dias nós temos projetos. Todos os dias a gente acorda com projetos novos. Mas o que nós temos que ter solidez, ao meu ver, é aquilo que você predispôs a agir e executar de forma firme, com qualidade, credibilidade, que é o quê? A advocacia, o magistério, as amizades, as assunções institucionais e assim sucessivamente. Mas um ponto específico que você falou de sonho. Eu ainda tenho um sonho vinculado a algumas outras instituições de a gente criar um instituto de atendimento de formação educacional para crianças que não têm condição de ter uma educação de qualidade, para formá-las que elas podem, que elas têm condição de buscar mais, mesmo vindo de uma situação desfavorável socialmente. O que significa isso? Não é talvez educação português, matemática, mas é empoderar essas pessoas, para saber que independentemente do berço que elas vieram, elas podem, no fim, ser alguém na sociedade. Esse é um projeto de sonho, que provavelmente daqui a uns 3 a 5 anos nós vamos realizá-lo. Lógico, isso não é um sonho meu só, porque para você realizar um projeto de tamanha magnitude, você precisa de colega, de amigo, precisa de você, precisa de um professor, precisa do empresário, precisa de uma instituição, precisa de um hospital, precisa de uma faculdade. Então, isso é um projeto de várias mãos. Mas você perguntou objetivamente de um sonho, esse sonho ainda eu pretendo realizá-lo, de contribuir para a formação de pessoas. Bom, eu acho que para quem prestou atenção e quem ouviu, né, esse bate-papo nosso, eu acho que ficou muito claro o que você pensou, o seu pensamento, suas características mais essenciais. Porque de tudo que eu perguntei para você aqui, você só falou do outro. Nesse final da sua conversa, você falou, poxa, eu quero continuar a advogar meus projetos de advocacia, quando fala de advocacia, a gente está pensando no outro. Quando você fala de magistério, você está pensando no outro o tempo todo, que é o aluno, você está se dando a ele. E esse outro projeto. Eu ouvi hoje o filósofo Pondé, assisti uma palestra dele hoje, ele falando sobre frustrações, felicidades, e ele falando assim de como a gente, alguns pontos que a gente tem que buscar para a nossa realização, e ele falando, a gente pedir perdão, quando a gente pede perdão para alguém, perdoar, a gente perdoa alguém, ajudar, a gente está ajudando alguém, e todas as respostas que ele deu, mesmo ele não fazendo essa introdução, eu percebi que ele estava assim, poxa, a gente tem que pensar no outro, não só por nós vivermos em sociedade, mas a pessoa que se fecha em si mesmo, poxa, ganhar dinheiro, poxa, ascender a minha carreira, ser o melhor advogado ou o mais conhecido, eu acho que isso aí eu penso que dentro dessa realidade que nós estamos hoje experimentando, nós não estamos vivendo, nós estamos experimentando uma realidade dentro dessa matrix, né? Dentro dessa nossa matrix. Eu acho que a gente pensar no outro pode ser o segredo. E você, quando você coloca esses projetos, meu amigo, eu dou os parabéns por isso, né, que está na sua frente, quando você coloca esses projetos pensando no outro, eu acho que pode ser um segredo seu. Então fica a dica aí, quem quiser anotar o segredo de Herbert Alcântara aí. Estou falando que ele é 100% autorização, não, porque ele é advogado, cuidado, viu? Mas brincadeira à parte, quando você coloca o outro, foca no outro, no ajudar, eu acho que pode ser o segredo, cara. De você se livrar de uma depressão,
você se livrar de uma crise de ansiedade, não sei se você tem, né? Mas você se livrar de algum sentimento ruim. Focar no outro é muito bom, claro. Ajudar. Everton, você já falou de alguns filósofos, pensadores aí, tá? Você pode observar de várias pessoas que estudam o desenvolvimento pessoal. O sentimento que gera mais prazer é você ajudar alguém. Não é ganhar dinheiro, não é comprar um carro, não é comprar uma viagem, tá? É ajudar alguém. Quando você ajuda alguém, o sentimento que é gerado de você é um sentimento de excitação, de êxtase. Então, isso é estudos que falam. Então, você imagine, você ter objetivos de ajudar, indiretamente você vai se sentir melhor. Indiretamente. Então, assim, eu acho que a vida é compartilhar mesmo. Compartilhar tudo, né? No sentido de compartilhar soluções, compartilhar amizade, compartilhar ideias, informações, que é o que nós estamos falando o tempo todo de informações. É isso. Te agradeço demais, nós estamos encerrando aqui. Sei que você tem compromissos hoje. Não, tranquilo, foi um prazer. Gostaria de parabenizar mais uma vez. A iniciativa é brilhante, apesar de que às vezes quem vai ouvir queria escutar outras pessoas, mas a possibilidade que se dá da gente compartilhar, falar um pouco da profissão, de demonstrar talvez um caminho que na verdade pouco andado ainda, talvez tem muita gente aí que tem 50 anos, 40 anos de profissão, né? Então, mas é importantíssimo isso, a gente deixar uma pitada do que a gente já caminhou e das dificuldades que a gente passou e talvez de algumas formas que a pessoa pode utilizar para diminuir talvez o estresse da caminhada. Acho que isso é importantíssimo. Lembrando que nós estamos aqui, né, num lugar, nós estamos na pandemia, mas todos testados, né, negativo, distanciamento negativo, poucas pessoas, 3 pessoas na sala. Então, assim, parabéns pela estrutura e pela preocupação. E foi um lazer, isso aqui eu estou vendo que é um lazer, além de informação, caos e casos, mas um lazer, muito bacana, parabéns mesmo. Deixar um convite para você voltar novamente, para a gente discutir os assuntos. Você realmente é um pensador, a gente conversar com uma pessoa que tem contato, tem sensibilidade, né? Está em contato com as pessoas, sensibilidade de estar sentindo e vendo o que está acontecendo, isso é muito enriquecedor. Deixar o convite aqui, a casa é sua. Obrigado, irmão. A casa é sua e que a gente possa ter a oportunidade de experimentar novos casos, novos causos em outras oportunidades, viu? Bacana. O convite está aberto. Vamos encerrando por aqui, né? Agradecer para quem ficou até agora aí assistindo a gente. Muitos pontos positivos. A gente não está aqui filosofando ou falando de direito, a gente está falando de vida. Né? E as experiências de Herbert, essa trajetória de Herbert Alcântara aí, né? Desde quando saiu lá de Salinas, essa referência familiar, né? Essa referência e agradecimento pelo que a vida proporcionou para ele, eu acho que fica a dica aí, né? Acho que as entrelinhas desse nosso papo aqui são muito enriquecedoras e mostram o que pode levar uma pessoa a ter sucesso ou não. Depende de como ela vai usar essas experiências também. Bom, obrigado a todos aí, Nação Jurídica, até o próximo bate-papo. Valeu, Van, valeu, João, valeu, Herbert. Grande abraço.